Eu Depois estava no passamos para o Marcon. plenário porque o plenário estava acontecendo normalmente. É muito comum, quando alguém da mesa diretora não está presente, que parlamentares se revezem na condução dos trabalhos. E o deputado Glauber Braga, ele estava participando e ele estava conduzindo os trabalhos. Ele passou a palavra, às vezes pode ter quem acha que ele não passou para um lado, que passou para outro. Eu já passei por isso, porque já presidi muito os trabalhos quando integrante da mesa diretora. Então, sempre pode haver quem reclame do tipo de condução. Mas, objetivamente, até ali, tudo estava em paz. Né? Ele não havia ocupado a mesa diretora. Foi a partir do momento em que foi anunciado que ele seria retirado que ele colocou aquela questão. Particularmente, eu vou dizer a vocês que eu não sou uma pessoa favorável a que se pare os trabalhos e se ocupe aquela cadeira. Eu fui muito crítica à direita ali. Fui muito crítica. E eu não gosto também da ocupação, por quem quer que seja, do campo da esquerda. No entanto, há uma diferença aqui realmente no tratamento. O presidente Hugo Mota, eu realmente vi intolerância, desrespeito, e nem na ditadura existe memória, eu estou pesquisando, de parlamentar que tenha sido arrastado da mesa e de dentro do plenário. O parlamentar foi arrastado de uma forma em que vários parlamentares, homens e mulheres, foram machucados. E cá para nós, mesmo depois que ele já não estava no ambiente ali de cima da mesa, ele continuou a ser arrastado. E dito ali que essa era a orientação. Então, considerando que era o último dia, praticamente, porque havia grande dúvida, a certeza é que ele seria cassado. Ele fez um ato de desespero diante da busca de defender o seu mandato. Então, eu me coloco... A senhora critica, de qualquer maneira, essa ação? Eu não gosto. Eu critico, de toda forma, a ideia de ocupar a mesa. Mas eu digo a vocês que foi totalmente diferente do período e da ocupação da direita, porque com Glauber foi ele, e depois a retirada. E com a direita foi uma turba de uns 40 parlamentares que impediram até o presidente da Câmara de entrar e de subir em direção à mesa. E eles ficaram 18 horas, pelo menos, ali. Ficaram debochando, ficaram com aquele esparadrapo na boca, ficaram desrespeitando, pararam o plenário. Então, realmente, não é dois pesos e duas medidas. Foi perseguição a Glauber e o presidente foi, enfim, leniente com a direita, como tem sido todos os dias da sua gestão. Deputado Marcon. Olha, eu quero, se a Maria me permitiu, eu quero concordar com a Maria no sentido de que aquela retirada à força é injustificável. Acho que ali não é lugar para isso. Eu acho que não tinha se exaurido, inclusive, a questão de conversar com o Glauber, né? Eu acho que há meios de a gente, mesmo ele tendo dito que iria ocupar até que, enfim, né, se retirar esse projeto ali, da cassação dele, enfim, a gente deveria ter conversado mais. Eu acho que o presidente Hugo Mota errou nesse sentido. E aqui eu não sou, de forma nenhuma, passador de pano, e eu acho que o Hugo Mota realmente errou. E a questão da imprensa, acho que a Maria concorda comigo, é lamentável o que aconteceu, eu acho que é injustificável. E eu não tenho certeza absoluta que isso não deve acontecer numa democracia. E também a questão do Glauber, infelizmente, a Maria sabe do que eu estou falando, ele não é uma pessoa muito benquista dentro da casa. Ele é uma pessoa, ao contrário da Maria, que a gente sempre se cumprimenta, tem uma relação respeitosa, ele é uma pessoa bastante difícil assim, de lidar. Já houve outros episódios, de, inclusive, agressão dele com o outro parlamentar. Ele é uma pessoa bastante truculenta, enfim, mas isso não justifica a atitude que foi tomada contra ele. Então, no meu ponto de vista, o presidente errou e errou feio nessa situação. Eu apenas, Maurício, contesto, porque eu vejo assim, caçar um mandato parlamentar, porque a pessoa não cumprimenta, porque a gente tem, quando está diante das questões, que analisar os fatos. Se é por ele ter dado um chute, eu realmente acho que poderia ter levado a advertência, que poderia ter visto o grau de provocação, tudo poderia ter sido ali. Mas ele ficou 6 meses com um parecer de cassação de mandato, porque o Conselho de Ética é um conselho com maioria de direita. Então ele... Mas Maria, olha só, agora deve vir do mesmo Conselho de Ética um pedido para ficar 6 meses fora do mandato o Marcel Van Hatten, porque ele sentou na mesa do presidente.
Eu acredito que a senhora, achando que isso é injusto, vai votar contrária. Mas me diz uma coisa, eu vou analisar, eu me comprometo de ler, ouvir a defesa, ficar, enfim, de não ter julgamento pelo nome Marcel Van Hatten. Não vou fazer isso. Eu sou integrante do Conselho de Ética. E no Conselho de Ética, eu me porto e me posiciono de acordo com o que eu considero ético. Agora, o Marcel Van Hatten, quando o presidente da Câmara se dirigiu a ele, o presidente da Câmara ficou em pé do lado dele. E Mas vamos lá, Maria. Ele e o Marcos Polon não levantaram da cadeira para o presidente da Câmara e ficou ali, criando a instabilidade. Em nome do quê? Vamos voltar ao nosso tema inicial, Maurício, em nome da tal de anistia. A tal de anistia que vocês propõem para Bolsonaro contamina a política. Não, mas Maria, eu tenho certeza que tu vai ser coerente e vai votar contrário à suspensão do Marcelo, porque o caso é o mesmo. Quando a gente fala... Quantas incidências tem o Marcelo? Se eu fosse observar pela tua... Nenhuma. Não, querido, Maria, eu posso te listar. Eu não consigo te responder. Eu vou te ouvir, depois tu me ouve. Pode ser? Pode ser. Então eu vou lhe ouvir. Vai lá, depois eu gostaria que tu me ouvisse. Não, eu quero te dizer que se eu fosse pela tua lógica, eu veria os antecedentes do Marcel, que começou na vida pública me perseguindo no Parque da Redenção. Só dá um Google. Sabe? Um desrespeito absurdo. Nem sabiam quem era Marcel. Me perseguindo em via pública, gritando de forma histérica, como sempre, atacando de forma covarde e gritando. Ela não ficou aqui, entendeu? Dentro do ataque. Mas eu ia ficar debatendo, cá para nós, né? Eu realmente não tenho obrigação de ficar debatendo com quem vem me atacar no meio da rua. Esse é o Marcel Van Hatten, que vocês hoje acham que é um quadro da política. Eu considero, aqui diante de ti te digo, é alguém que sempre participou dos dispositivos de formulação do ódio político no Brasil, desde o momento em que surgiu na vida pública, atacando essa tua colega aqui no Parque da Redenção. Dê um Google e vocês vão ver. Vamos lá, Maria, até pelo teu relato é importante que tu... Mesmo assim, só por último, mesmo assim, eu vou olhar o processo do Marcel e não estou pré-julgando, porque como integrante do Conselho de Ética, eu vou ler tudo e ouvir sua defesa. Mas depois dessa tua fala, eu acho que com todo respeito... Não, eu não vou olhar o histórico dele. Eu vou ver o que ele fez. Mas não é a mesma coisa que o Glauber. Não é a mesma coisa. Eu acho que tu deveria se julgar impedida de julgar ele, porque a gente já tem aqui, obviamente, no papel de juiz, que já houve um conflito lá atrás, então, por óbvio, quando há conflito direto, a justiça é como que a gente já tem. Me desculpe, Maria, eu te respeitei agora. Pra rua. Maria, vamos lá, eu estou super te respeitando, estou te ouvindo. Eu gostaria que fosse um debate, deputado senão Marcon, vai ser um por monólogo gentileza. e a gente não consegue ter o contraponto. Deputado, continue, por favor. Não, se tu me garantir a palavra, eu vou falar, porque a cada 2 palavras que eu falo, a Maria me interrompe. Eu sei que é nervoso. Deputado, a palavra está com o senhor, por gentileza. Então vamos lá, vou tentar de novo. Pela ótica, a Maria usou essa frase, pela ótica do Marcel, enfim. Pela ótica do PSOL, Maria, se a gente pegar todo o histórico do PSOL, se eu tivesse te chutado dentro da Casa Legislativa, eles não pediriam só a minha cassação, como pediriam a minha prisão. A gente tem um histórico do PSOL que já pediu diversas vezes cassação por palavras na tribuna. Inclusive, no Supremo hoje, dezenas de parlamentares, o STF e o PT muitas vezes, buscam a cassação por palavras na tribuna. A senhora, por exemplo, foi favorável, provavelmente, à cassação e à prisão do Daniel Silveira, por palavras. O Glauber agrediu uma pessoa. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que se ele tivesse uma faca naquele momento, a coisa teria sido muito pior. 2 pesos e 2 medidas, a gente perde a coerência. A partir do momento que, Marcel sentou na cadeira, vai ter que pegar 6 meses e por mim que seja cassado. O Glauber sentou e agrediu uma pessoa, não. Esse é inocente, foi porque a mãe dele teria sido ofendida, sendo que todas as imagens comprovam que a mãe não foi sequer citada. Então, assim, 2 pesos e 2 medidas, Maria, a gente perde a coerência. Quando eu olho pela ótica do PSOL, e por isso foi o meu voto, eu tenho certeza que pela ótica do Glauber, olhando o histórico dele, ele teria me caçado se eu tivesse chutado a sua bunda, com certeza absoluta.
Então, eu não tenho como ir contra o que o próprio Glauber acredita. Então, quando chegar lá no Conselho de Ética, essa questão, tu mesma falou que vai analisar, e eu espero, sinceramente, que analise, porque pela sua resposta em relação ao Glauber, você julgou que foi normal o que ele fez na cadeira do presidente Hugo Motta. Então, se o que o Glauber fez, pelos motivos que ele fez, é normal, pelo Marcel, que estava lá lutando por uma anistia para a dona Débora, que foi condenada por associação criminosa armada e tinha um batom na mão, bom, eu acho que tu vai entender também que ele deve ser absolvido.